Alô, amigos da TV Uno Master. Estamos chegando para mais um programa Ponto a Ponto aqui pela sua TV. Hoje iremos receber o presidente da Câmara Municipal dos Palmares, Fernando Godoy. Depois da nossa vinheta de abertura, fique com a gente, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Aguardo vocês. E depois da nossa vinheta de abertura, estamos de volta aqui pela sua TV Uno Master com o programa Ponto a Ponto, recebendo ele, que é o vereador já de segundo mandato e atualmente o presidente da Câmara de Vereadores Municipal da cidade de Palmares, Fernando Godoy. Alguns mais o conhecem como Godoy de Bartô. Agora eu vou pegar... Primeiro, seja bem-vindo, muito obrigado, muito boa noite. Essa é a sua TV Uno Master, é uma honra recebê-lo aqui. Mais um jovem, depois de ter recebido o Nicolas e o Will do Conselho, agora eu recebo o presidente da Câmara. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite, Marcos Salles, é uma satisfação imensa para mim estar no seu programa. Muito obrigado. Dizer que o programa Ponto a Ponto vem trazendo uma seriedade, uma credibilidade muito grande na discussão política aqui do nosso município. Agradeço também o convite da TV Uno Master, e estamos aqui para que a gente possa debater sobre assuntos da política palmarense, estadual e quem não sabe, do nível nacional. Fernando, é aquela questão, você tem um pai que é mais voltado para o lado do serviço público federal, né? E de repente, como é que você se descobriu que a política seria o seu caminho? Marcos, eu acredito que você sabe um pouco da minha história por ter trabalhado com meu pai por vários anos ali na Previdência Social, mas o principal motivo no qual me trouxe a política foi meu avô. Não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, mas muitas pessoas aqui do município conheceram seu Zequinha da Riúna, onde teve uma grande história política aqui no município, de militância política. Ele acompanhou várias campanhas municipais, acompanhou várias campanhas estaduais. Ele era muito próximo de Jarbas Vasconcelos e de outros políticos de referência a nível nacional. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo e desde pequeno acredito que muito por influência dele, eu nasci com a política já no meu sangue. Então, desde pequeno eu subia nas cadeiras, no sofá, lá na minha casa e começava a dar discurso para os meus pais, para os meus tios, para os meus familiares. E sempre dizia também na escola, naquela oportunidade em que as professoras perguntavam o que é que você quer ser quando crescer. Eu sempre dizia que queria ser político. E desde pequeno eu tive essa vontade. E o trabalho do meu pai fez com que me desse um pouco mais de incentivo, porque você sabe que meu pai é muito conhecido aqui no município. É um cara que todo mundo gosta dele e isso fez com que se firmasse ainda mais a vontade de me colocar à disposição do povo palmarense e entrar na vida pública. O nome é Fernando Godoy, se muita gente... mas quem é o Fernando Godoy? Agora vamos falar do Godoy de Bartô, que é muito mais conhecido, até porque o próprio Bartô, ele vem do Bartolomeu, que é seu pai, né? E é muito mais conhecido como Bartô do INSS. Então, foi uma jogada de marketing ou foi o melhor aproveitamento para você que teria que usar o nome Godoy de Bartô? Na verdade, como eu falei há pouco, meu pai é muito conhecido aqui no município. Tem muita gente que gosta dele e ele tem o seu serviço prestado. E quando a gente se colocou à disposição na primeira eleição de 2012, a gente começou a fazer junções de nomes e a gente conseguiu encontrar um nome no qual naquela eleição colou, que foi o Godoy, que é do meu sobrenome, meu nome é Fernando Godoy, e o Bartô, pelo conhecimento do meu pai, por toda a história que ele tem aqui no município, inclusive desde aquela eleição nos santinhos políticos, vem a minha foto junto da dele. A gente diz muito que é um mandato compartilhado, porque eu sou um jovem, eu trago
as ideias da juventude, e meu pai é uma pessoa mais experiente, que carrega uma experiência maior, e a gente, em todos os passos do mandato, a gente traz a política de forma compartilhada, a minha juventude com a experiência dele, que colou no nome Godoy de Bartol. Você considera isso mais um equilíbrio? Né? Isso, exatamente. É o equilíbrio da juventude com a experiência, que só quem tem a ganhar com isso é a cidade de Palmares. Como é que foi encarar o primeiro mandato? Você é novo ainda, né? Bastante novo ainda. Como é que foi encarar o primeiro mandato, chegar na Câmara assim, com um monte daquelas feras que já tinha lá dentro? Né? Na verdade, Marcos, eu trago um pouquinho mais para trás. Na eleição de 2012, eu já fui candidato muito novo. Eu tinha 21 anos. Naquela oportunidade, eu ainda estava fazendo faculdade. Estava no meu último período de administração. Eu tinha que conciliar ali os comícios com a faculdade, porque eu estudava na cidade de Caruaru. Tinha que sair daqui de 5 horas da tarde, chegava de meia-noite, e não participei muito ativamente daquela campanha. Só no horário da manhã e da tarde, na qual eu fazia as visitas, fazia o porta a porta, chamado na política. E pouco depois eu fui aprovado numa seletiva para ser o coordenador da agência de trabalho. Naquela oportunidade, onde eu passei 3 anos como coordenador daquela instituição, onde me deu uma grande experiência, uma grande bagagem. Tive a oportunidade de trabalhar junto de pessoas que eu digo que foram muito importantes para o meu aprendizado na vida pública, que eu até nomeio aqui Ramani, que é uma Manoca muito conhecida aqui no município. Exato. E nossa querida amiga, que perdemos ainda esse ano devido ao coronavírus, a nossa amiga Gil Salles, na qual são pessoas que me deram muita ajuda naquele momento, me deram uma experiência na vida pública, e assim foi iniciado um processo de aprendizado na vida pública. Em 2016 eu tive a oportunidade de ser eleito vereador dos Palmares. Em 2017 assumi o meu primeiro mandato, junto de outros jovens. Foi a maior renovação da Câmara dos Vereadores dos Palmares. Naquela oportunidade, 9 vereadores iniciaram o seu mandato, tiveram a oportunidade, e dentre esses 9, tivemos 5 vereadores jovens, e também tivemos a presença ainda do hoje vice-prefeito, vereador Luciano Júnior, que naquela época, acredito que ele tinha na faixa dos 30, 31 anos, a idade na qual eu tenho hoje, que pôde passar um pouco da sua experiência, onde a gente fez um mandato muito compartilhado. Eu agradeço muito ao vereador Luciano Júnior por ter passado um pouco da sua experiência para mim e ter mostrado vários caminhos importantes, um caminho da verdade, um caminho da honestidade dentro do plenário da Câmara dos Vereadores, e os outros vereadores também, que com suas experiências passaram para que a gente pudesse aprender um pouco e estarmos preparados para representar o povo da nossa cidade. A gente sempre fala na questão de rede de intrigas, né, que geralmente há em toda competição, em todo e qualquer lugar, rede de intrigas, Fernando. E você sentiu alguma diferença dessa rede de intrigas no seu primeiro mandato? Se havia, se não, ele é muito jovem ainda, ele está chegando agora, não é o momento dele será mais na frente. Havia essa falta de cumplicidade das pessoas? Na verdade, eu nunca senti essa falta de cumplicidade, até porque eu acredito que, principalmente na Câmara dos Vereadores, são 15 vereadores que têm o mesmo intuito que eu, que é trabalhar pelo seu povo, trabalhar pela sua cidade, e eu nunca me senti assim, sendo afastado, nunca senti diferença de nenhum dos pares naquela oportunidade, nem hoje. Eu vejo que a Câmara dos Vereadores tem tido uma parceria muito importante de união, e é isso que a gente tem que prezar dentro da nossa casa, pois quem sai ganhando com isso é a população palmarense. Sabemos que toda matéria, toda reivindicação trazida pela população por um vereador precisa ser apreciado pelos 15 e precisa também ser votado pelos 15 vereadores. Então é muito importante a gente manter uma conciliação, manter um respeito e manter ali uma união dentro daquela casa, para que a gente possa sair dali com as melhores decisões para o povo de Palmares.
Eu vou voltar um pouquinho agora para a tua família. Quanto teu pai é conhecido, né? Bastante conhecido, não só na cidade de Palmares, mas nos distritos e zona rural, sua mãe já é totalmente reverso da coisa, né? Mais aquela dona de casa, aquela mulher caseira. Como é que ela abraça esse teu lado político, já que é uma pessoa que não tem um envolvimento completo, que o seu pai tem esse diferencial? Na verdade, o papel da minha mãe é muito importante dentro da minha trajetória política, porque ela ali mesmo nos bastidores sempre incentivou esses passos que eu tomei. É uma mulher que tem muitas amizades também, uma mulher que sempre se colocou à disposição para organizar até as nossas campanhas, organizava o nosso comitê, que é sempre ali em casa, organizava a programação, organizava o grupo que trabalhava conosco, e ela sempre foi muito importante nesse processo político, a quem eu devo também esse lugar que eu estou hoje. Nessa primeira etapa, eu estou puxando mais para esses assuntos, principalmente o teu primeiro mandato, de destaque dos 4 anos que você passou na Câmara, quais foram os teus projetos de maior ação e que foram recebidos pelo ex-prefeito? Veja só, naquela oportunidade e até hoje eu defendo a bandeira da juventude, e no primeiro mandato eu apresentei inúmeros projetos de lei relevantes em benefício não só da juventude de Palmares, mas como também de outras áreas. Eu destaco o projeto de lei que apresentei em outrora, que foi a criação do programa Meu Primeiro Emprego, trazido da realidade de quando eu era gestor da agência de trabalho, onde eu encarava de perto a realidade da juventude de Palmares e a dificuldade de ter a primeira porta aberta para os seus empregos. Desta forma, eu apresentei esse projeto que tinha o intuito de, naquela situação, o Poder Executivo fazer parceria com empresas aqui do município para que, em troca de descontos nas porcentagens de impostos recebidos pelo município, o Poder Executivo pudesse indicar os jovens para trabalhar nessas empresas, assim dando a oportunidade do meu primeiro emprego. Assim como eu já falei aqui, eu fui um estudante, onde eu saía de 5 horas da tarde, voltava de meia-noite, no ônibus universitário. Eu sei que tem muitos jovens que têm dificuldade, não conseguem pagar uma faculdade, ou não conseguem pagar o ônibus, ou não conseguem pagar todas as despesas na qual a faculdade dá para um estudante, e eu apresentei naquela situação um projeto para que o Poder Executivo coloque à disposição dos jovens, no raio de 100 quilômetros da nossa cidade, ônibus universitários gratuitos, para que assim possam incentivar e ajudar esses jovens que estão no seu processo universitário a fazer esse deslocamento da cidade de Palmares, ou a cidade de Caruaru, a cidade de Vitória de Santo Antão, até a cidade do Recife, mas que possa auxiliar esses estudantes a fazerem e completarem esses seus estudos. Apresentei também um projeto de muita importância, que era para que, na disciplina de literatura, as obras literárias dos autores palmarenses pudessem ser estudadas. Eu, quando era estudante, eu li aqueles livros dos autores renomados, dos autores brasileiros. Mas a gente está aqui na terra dos poetas, onde temos inúmeros poetas, inúmeros livros saíram aqui dos autores palmarenses, e neste projeto o meu intuito era que os estudantes, na disciplina de literatura, pudessem apreciar a literatura palmarense, dentre outros projetos de relevância aqui para o nosso município. Como era teu relacionamento com o governo anterior? Veja, eu fui eleito no palanque do ex-prefeito Altair Júnior, mas no meio do caminho os meus pensamentos foram entrando em discordância das ações tomadas pelo município, onde no início do ano de 2017, meados de agosto, setembro, a gente tomou um papel de independência, no qual eu aplaudia aquilo que era certo, mas criticava aquilo que eu não concordava. E assim eu levei o meu mandato até o final, tanto é que na oportunidade, na campanha de 2020, nós estivemos em palanques opostos, porque eu acreditei que os meus pensamentos não
eram compatíveis com a gestão que tinha sido executada naquela oportunidade. Fernando, falta algum tipo de elaboração em definitivo? Porque a gente sabe que o prefeito que entrar, ele não vai governar sozinho. Tem sempre a Câmara de Vereadores que acaba sendo o chamado positivo e negativo para as administrações, né? Às vezes tem alguns que, infelizmente, preferem estar mais do lado, sempre, mesmo vendo que está errado, está do lado positivo e outros na minoria negativo. São alguns que não são bem favorecidos. Há uma certa diferença de comando dos dois lados. Por que não conseguem se unir mais? Câmara de Vereadores e Prefeitura em alguns assuntos. Por que sempre Veja só, sem diferença? Por que Palmares não chega mais longe em tudo isso? Eu tive a oportunidade, no dia 1º de janeiro, de ser eleito pelos nobres vereadores aqui da Casa Manuel Gomes da Cunha como presidente desta casa. Hoje eu estou presidente e a minha principal bandeira dentro do governo do município, sabendo da minha função como presidente, é o diálogo. Sempre que possível, eu tenho entrado em contato com o prefeito Júnior Melo para que a gente possa discutir as melhores ações para o nosso município. Eu acredito que Palmares só vai crescer se a gente construir um diálogo positivo. A Câmara dos Vereadores é um órgão de extrema importância aqui para o nosso município, principalmente porque na nossa casa se discute e se traz, através de requerimentos, através de projetos, através de nossas discussões, as demandas da população no meio da rua. Ontem eu estive visitando o bairro do Quilombo 2, Quilombo 3, onde lá eu tinha recebido algumas demandas e fui averiguar de fato a real situação lá da avenida próximo à Escola Fraternidade, onde ali eu vi a real situação e fui levar ao Poder Executivo aquilo que estava ocorrendo no momento, no local, onde a gente vai buscar, através de um diálogo saudável, um diálogo salutar, a melhoria para aquela comunidade. Eu acredito que a nossa cidade precisa de desenvolvimento. E o desenvolvimento da nossa cidade depende de cada um de nós. Quando eu digo cada um de nós, não é cada um de nós vereadores, não é cada um de nós o prefeito, não é cada um de nós o secretário, porque nós estamos aqui prestando um serviço ao povo. Nós estamos onde estamos hoje porque o povo nos deu a confiança, através de um voto, para que a gente pudesse os representar. O prefeito na prefeitura, no Poder Executivo, exato, e nós vereadores no Poder Legislativo. Tudo que fazemos aqui é em benefício do povo de Palmares. Eu peço muito, em todas as oportunidades que eu tenho, que a população de Palmares participe mais do diálogo. Pois tudo que a gente traz aqui para a Câmara não é o interesse particular do vereador Godoy. Não é o interesse particular dos vereadores, e sim o interesse do bem comum. Eu digo isso tudo porque é muito importante que, através do diálogo, através das discussões, através de um momento saudável, um momento de respeito, a gente possa trabalhar pela cidade. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele tem que andar lado a lado. Nem a Câmara dos Vereadores pode estar abaixo do prefeito, nem o prefeito pode estar abaixo da Câmara dos Vereadores. Nós temos que andar lado a lado, pois assim a gente vai respeitar a democracia e assim a gente vai respeitar principalmente o interesse do povo de Palmares. Acredito que no passado possa ter havido algum desencontro ou maus entendidos entre as gestões. A minha pergunta era justamente mais sobre o passado. Mais sobre essas gestões, mas eu acredito que assim tudo se resolve no diálogo. Acredito que no passado talvez a falta de diálogo fez com que chegássemos a tantos pontos como a gente acompanhou
na legislatura passada, onde a gente pôde participar, eu particularmente participei ativamente, porque fui membro de 2 CPIs, e aquelas CPIs, se a gente for olhar um contexto geral da história, não foi benéfica em ponto nenhum para a população palmarense. Eu lembro que no início de... Queimou um pouco a imagem da Câmara, né? Eu lembro que no início de 2019, a gente passou um período em que foi afastado o ex-prefeito. Exato. Entrou o vice-prefeito, que passou uma semana, a justiça interviu e voltou o ex-prefeito, e ficou um momento em que o povo de Palmares ficou sem entender quem é o prefeito, o que é que ele fez, onde é que ele vai, como é que está a situação. É verdade. Então, acredito que tudo se resolve no diálogo. Eu enfatizo isso, onde a gente tem que respeitar as diferenças, mas é importante também que o Poder Executivo olhe para a Câmara como a voz da população. Repito mais uma vez, naquele plenário a gente não traz nada que seja do interesse particular, mas sim do interesse público, o interesse do povo de Palmares. Tudo que a gente reivindica ali é a melhoria para o nosso povo e sempre aquilo que a população nos traz nas ruas e pede para que a gente possa levar para aquele plenário e pedir ao prefeito que olhe para as comunidades, olhe para os bairros, como a gente tem feito muito nesse mandato. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um intervalozinho só da vinheta, nossa, do ponto a ponto, e a gente volta daqui a pouquinho com o Fernando Godoy, aqui pela sua TV Unimaster. Estamos de volta depois da nossa vinheta com o programa Ponto a Ponto, aqui pela sua TV Unimaster, recebendo o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Palmares, Fernando Godoy. Fernando, como eu tinha anteriormente já te falado, que foram mais de governos anteriores. Palmares já tem uma meta de 20 anos que não reelege um prefeito, né? E boa parte disso a gente sabe são culpas de administrações frustradas que não deram certo para a nossa população. A Câmara também foi questionada em diversos governos por achar que a cidade não merecia ou desmerecia tal, né? Eu acho que, tanto é que a gente tem um único prefeito até agora com um cargo afastado. Antes nem chegou a terminar seu mandato, né? Que é o ex-prefeito João Bezerra. As administrações das câmaras, da Câmara Municipal anterior, do governo anterior, refletiu um pouco nessa sua nova aquisição? Ou você acha que a Câmara ter voltado para o local depois da enchente de 2010, ela ficou mais próximo do povo, ficou mais à vontade? Veja, eu acredito que uma Câmara de Vereadores como a Câmara de Palmares, acredito na minha opinião que é a mais importante da Mata Sul, a gestão passada deu um passo de extrema importância para preservar não só a história da Câmara, mas também como a sua importância. No mandato passado eu tive a oportunidade de fazer parte da mesa diretora, junto ao ex-presidente vereador Saulo Acioli, no qual eu tenho um apreço e uma amizade imensa. E ele pôde conquistar para a Câmara dos Vereadores o retorno a este prédio aqui, que é nosso vizinho, e de uma maneira extraordinária pela qualidade na qual aquela Câmara foi reformada. Dizer que outras gestões já tentaram conseguir essa reforma, mas o presidente Saulo Acioli, ele foi muito assertivo, foi muito brilhante desde o início da sua gestão. Eu lembro que quando ele foi eleito ali na Praça Paulo Paranhos, o primeiro discurso dele colocava como meta o retorno a esta casa. E tivemos, graças a Deus, um retorno brilhante, onde entregamos de volta à população palmarense, acredito eu, que é a melhor Câmara da Mata Sul em situação de estrutura. Eu não sei se você teve a oportunidade, Marco, de conhecer toda a estrutura ali da Câmara,
mas hoje a gente tem uma Câmara moderna, a gente tem um plenário belíssimo, estruturas para o quadro de funcionários é muito boa. Infelizmente, como aquele prédio ele se resumia e se resume a um espaço onde não tem terreno, só tem 3 gabinetes. Infelizmente, é a única coisa que deixa a desejar essa Câmara, ela não ter assim um terreno. O prédio dele é tombado, né? Não pode ser alterado. Exatamente. A estrutura dele não. A estrutura dele, assim, permaneceu a mesma. Aí se ele tivesse ali um terreno lateral ou atrás, teria como. Eu acredito que era um dos projetos naquela situação. Tanto é que, por o prédio ser tombado, não pôde se fazer grandes reformas, tipo fazer uma laje em cima para colocar os gabinetes. Mas a única coisa que nos deixa a desejar isso é o espaço físico do terreno mesmo, para não ter esses gabinetes. Mas foi uma grande aquisição para a população palmarense. E isso fez com que a gente se tornasse mais acessível à população, até porque a gente está aqui no centro. A localização da Câmara dos Vereadores é perto de tudo. Isso faz com que a população tenha uma acessibilidade maior a participar das nossas reuniões. Agora, os valores gastos na reforma não foram um pouco questionados, não, vereador? Veja, Marcos, houve na época alguns questionamentos, mas para quem acompanhou de perto a reforma naquela casa, eu acho que o valor foi justíssimo. Até porque eu tive a oportunidade, logo no início do mandato, Saulo me convidou para... Eu não tinha entrado na Câmara ainda após a enchente. Eu lembro que quando eu era pequeno eu vim para uma reunião aí, há muito tempo atrás. E quando a gente entrou na Câmara após a enchente, era de olhar assim e dizer, isso aqui não tem jeito mais não. As paredes, tudo destruído, sabe? E é assim, o prédio é tombado, mas tudo que tem dentro hoje é totalmente diferente daquela época do passado. A Câmara hoje está 100% mais moderna. Ela cheira a modernidade. Exatamente. Pelo que eu tive de acesso lá na Câmara, Fernando, realmente, quem tiver oportunidade, até você que está nos vendo pela rede social, então, tiver oportunidade que aqui de Palmares, quer conhecer a Câmara de Vereadores, você tem um acesso a ela, de certeza. E você vai ver a modernidade da parte de dentro. A parte de fora, a estrutura realmente manteve a parte original, que por ser tombada, mesma coisa. Aqui não se pode mexer no Cine Teatro Apolo, que também é um patrimônio, é tombado, né? Bem como a própria estação ferroviária e outros que não se pode nem, outros imóveis aqui de Palmares que não pode ser mexido. Mas também vocês conseguiram se livrar de um aluguel meio... Com certeza. Meio caríssimo para a Câmara. Eu não lembro, eu vou ficar devendo aqui essa informação de quanto que se era gasto de aluguel. Mas pelo prédio antigo, que era um prédio enorme, assim, tinha 2 pavimentos, o aluguel não era um aluguel barato. E uma reforma, um prédio particular, um prédio público, um prédio no qual você não paga um aluguel, é uma economia que sai. Esse prédio aí, se Deus o livre, não tiver outra enchente, vai ficar para a eternidade. É verdade. Vai ficar aí para inúmeras e inúmeras gerações de vereadores. E isso é muito importante para o meu histórico político ter participado desse processo, dessa reforma. Inclusive, a gente viu recentemente aquele prédio do regional ali, que ninguém dava nada por ele mais. A Secretaria de Saúde se pagava um aluguel de mais de R$10.000 e foi em 3 meses aquele prédio ali foi construído uma Secretaria de Saúde. Eu acho que ações como essas preservam o erário público, preservam o recurso público. Parece que tem um projeto de expansão, inclusive, para outra parte ali do antigo hospital, né?
as informações na qual eu tenho acesso, aquele prédio do regional por inteiro, ele vai ser utilizado por diversos setores da prefeitura. O intuito do prefeito Júnior Melo é enxugar ao máximo o recurso público do nosso município para que possa utilizar em benefício da cidade. No dia 9 de junho, eu tive a oportunidade de participar da inauguração da nova sede da Secretaria de Finanças, que era num prédio um pouco assim ao lado da prefeitura, mas pagava um aluguel, e foi para dentro do prédio da prefeitura, que já não paga. Aí fizeram essa grande reforma naquele pedacinho para ser a Secretaria de Saúde, para economizar cerca de 15 mil mensais. Eu posso estar estourando assim no muito, mas é melhor pegar por... Segundo a informação que eu obtive, é uma economia de quase 200 mil por ano. Então, são ações como essas, como eu já falei, que a gente tem que continuar dentro das nossas possibilidades a construir, porque o recurso público é muito escasso já. Tá numa cidade, Palmares é uma cidade que depende muito de emendas parlamentares. Então, cada centavo que foi economizado vai ser utilizado em benefícios para o povo de Palmares. Vou te pedir agora mais, com toda a clareza, do seu ponto de vista, primeiro como político, né? Depois o teu ponto de vista como eleitor, que eu sei que você deve ter votado no Júnior, né? E como você, a gente está em 7 meses de mandatos, já que não houve uma transição de governo, porque ficou aquele impasse na justiça, assume, não assume, Palmares pode ter novas eleições, e depois, de repente, ele foi não só empossado, né? E como você avalia esses 7 meses? Ele já conseguiu demonstrar, você como presidente da Câmara de Vereadores, já uma boa performance? Porque o Júnior não é político. Isso. Ele é empresário, né? Isso. Então, e geralmente quando você é político é uma coisa, quando você é empresário é outra. É só, Marco. Ele de fato não é político, mas ele tem ao lado dele pessoas que têm uma experiência muito grande na gestão pública. Digo isso não só falando do vice-prefeito Luciano Júnior. Verdade. Homem na qual eu tenho uma admiração imensa, posso chamá-lo de amigo. Ele é mais amigo do que um irmão, é um irmão que eu tenho. E é um cara que tem uma experiência política muito grande. E isso auxilia muito a gestão do prefeito Júnior Melo, não só como o seu pai, Beto Melo, que teve a oportunidade de ser prefeito do município dos Palmares, que tem uma experiência já testada como prefeito. É um homem que trouxe o seu filho para a cidade, um homem que utilizou da sua experiência política para ganhar admiradores aqui na cidade. Eu tive a oportunidade de fazer, na campanha de 2020, estar no seu palanque. Eu tive a oportunidade de caminhar junto com o Júnior Melo, com o Luciano, com o Beto Melo, e ver a admiração da população por ele, o agradecimento. Eu via situações de pessoas agradecerem a Beto por o que ele tinha feito quando foi gestor na cidade de Palmares. E Júnior, apesar de não ser político, tendo a experiência desses dois homens ao seu lado, não só deles, mas também como secretários, que ele tem alguns secretários que já têm uma vasta experiência na gestão pública. Ele tem feito, ao meu ver, um trabalho excepcional. Eu citei aqui há pouco a reforma daquele prédio do antigo regional para ser uma secretaria de saúde, onde ele mostrou ali um respeito e a sua visão de economia ao erário público. Eu tenho acompanhado ele em muitas oportunidades, ele sempre que pode me chama. Eu já tive a oportunidade de em 3 vezes a gente ir para Recife, bater na porta de várias secretarias a nível estadual. Nós já tivemos reuniões com deputados federais, reuniões com deputados estaduais,
onde tudo que o prefeito Júnior Melo pede é para o bem da nossa cidade. Eu, como presidente da Câmara, tive a oportunidade de ajudar a gestão dele através da minha amizade particular com o secretário de Turismo do Estado, deputado Rodrigo Novaes, onde a gente está conquistando, está um processo muito adiantado, uma emenda de R$400 mil através da Secretaria de Turismo para a reforma de uma praça aqui do município. Também, através do meu deputado federal, o deputado pastor Francisco Eurico, ele já nos enviou R$1.200.000 de emenda este ano para auxiliar a gestão do prefeito Júnior Melo. E eu tenho visto, pelas conversas que nós temos informalmente, onde eu não posso adiantar muitas coisas que, se Deus quiser, estarão vindo para a nossa cidade. Acredito que Palmares está no caminho certo, ele tem brigado e feito um trabalho brilhante. É um cara que, mesmo sem ser político, conseguiu fazer uma grande articulação política. Ele tem o deputado Eduardo da Fonte, que é um grande líder nacional, no qual vem ajudando muito ele através de emendas parlamentares. Recentemente você esteve lá, recebemos aqui na nossa cidade a visita do senador Fernando Bezerra Coelho, temos tido muitas visitas do deputado estadual Antônio Coelho, também recebemos a visita do prefeito Miguel Coelho, da cidade de Petrolina, que tem feito um trabalho excepcional como prefeito daquele município e trazendo a esperança de possivelmente ser um possível candidato a governador aqui do nosso estado de Pernambuco, onde Júnior tem liderado esse processo de articulação política na Mata Sul, trazendo também vários prefeitos da Mata Sul, porque assim, Palmares é a capital da Mata Sul. E o que faltava aqui na nossa região era um prefeito liderar o processo de construção política da Mata Sul, porque a cidade de Palmares, como é um polo aqui da nossa região, atraindo empreendimentos, atraindo recursos, fazendo uma gestão brilhante, fazendo uma gestão para todos, né? Fazendo uma gestão séria, não vai beneficiar só o povo de Palmares, vai beneficiar toda a região da Mata Sul. E Júnior Melo tem feito um trabalho excepcional, não só para o Palmares, mas sim pela região da Mata Sul. E eu espero, não como presidente da Câmara, mas agora falando como um cidadão palmarense, que ele continue trilhando esse caminho no qual ele vem demonstrando a todos, para que a nossa região da Mata Sul e a nossa cidade pode crescer. E agora falando como presidente da Câmara, a nossa função de demandar as reivindicações da população, o prefeito Júnior Melo tem sido um cara muito consciente do nosso papel de vereador. Ele sabe muito bem que o que a gente leva ali para aquele plenário são as reivindicações da população. É o que a rua nos fala para que a gente possa fazer voz e para que o prefeito possa ter ciência daquilo que a cidade pode melhorar. Tem muitas coisas que Palmares tem falta, mas nós como vereadores, nós como Câmara dos Vereadores, temos agradecido muito o diálogo que é aberto por ele, para que nós possamos levar ideias, para que nós possamos contribuir com a gestão. E eu sinto hoje uma relação de diálogo até melhor do que na gestão passada, porque eu vejo muitos requerimentos que são levados aos vereadores para aquele plenário sendo executados pela gestão pública, sendo realizados, os secretários têm dado mais atenção. Nós questionávamos muito naquele mandato passado que o poder público não ouvia as demandas da Câmara dos Vereadores. E hoje eu tenho visto uma atenção muito grande dos secretários. Inclusive, eu falo um requerimento em destaque que eu estava na minha casa conversando com meus pais, dizendo: Palmares é uma cidade que falta tantas coisas, que uma coisa tão simples que é feita gera uma grande repercussão. Verdade. E aquilo que foi feito ali na Rua da Calçada Alta, onde o prefeito colocou os gelos baianos, que é uma coisa tão simples, mas ali ele mostrou uma sensibilidade enorme com aquelas pessoas que utilizam daquelas ruas para fazer a sua passagem, as suas compras. E aquela solicitação, poucas pessoas sabem, mas aquela solicitação saiu do plenário da Câmara dos Vereadores pela vereadora Andresa Fernanda. Foi um requerimento dela
na qual foi atendido pelo prefeito Júnior Melo, assim como eu já estou sabendo que o outro requerimento dela também, que privilegia os pintores palmarenses, vai fazer uma belíssima fachada ali naquelas duas calçadas. Os pintores palmarenses vão pintar ali, é algo que o secretário de Cultura, Nonato Baraca, entrou em contato com ela. Eu vi nas redes sociais que eles puderam ter um momento onde ela deu as ideias dela, e eu tenho visto que os vereadores de Palmares têm sido muito prestigiados. Outro requerimento também que eu não posso deixar de esquecer é a execução do feirão. Exatamente, eu participei já da matéria, né, a respeito do feirão de automóveis que está acontecendo. Primeiro, por ser inédito. Isso. O tipo de ideia do vereador Amós, né, foi um tipo de ideia benéfica, porque muita gente... Caruaru acontece todos os domingos, após o Hospital Regional do Agreste, um encontro de feirão. Não é leilão, minha gente, é feirão de automóveis, que é compras e vendas de veículos novos ou usados. E aquela troca também que você quer fazer. E quando eu soube que a ideia teria partido do vereador e o prefeito acatou a ideia, e a equipe de comunicação foi lá, fez toda a cobertura, todo o apoio, as redes sociais do prefeito, ele entrou, independente de você ser a favor ou contra o governo, mas foi um pedido. Isso. Eu tenho percebido que as pessoas sempre chegam para mim e dizem, olha, ô Marcos, ele é muito mais acessível de você chegar a ele do que a outra pessoa. Então, assim, não é de se enganar. Eu vou te fazer o seguinte, eu quero que você só puxe agora, tirando o lado do Júnior Melo, eu quero que você puxe pela sua administração desses 7 meses, você fazer aquele pequeno resumo, tá? E, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer pela tua presença, dizer que foi uma honra, já que trabalhei tanto tempo ao lado do seu pai, e de repente você virou um garoto que hoje é considerado uma autoridade na cidade. Lhe digo que respeito pelo trabalho que você vem executando, desde o primeiro mandato, pelas suas ações, e nós que fazemos o ponto a ponto só temos que agradecer, viu? Continue com essa cabeça boa que você tem. Eu acho que você adquiriu isso dele, do seu pai, o Bartô, a quem eu mando um abraço, que eu sei que ele vai estar em casa assistindo, sua mãe também. Ele já estava me perguntando qual é a hora da entrevista. E grato, só muito grato pela sua presença aqui. Muito obrigado. Marco, eu que agradeço. Eu lhe conheço, não é de hoje, eu lhe conheço desde a época que eu era pequeno e eu ia lá para o INSS acompanhando o painho. Eu fico muito feliz pelas palavras, muito feliz pela sua amizade. Dizer que esses 7 meses que estou como presidente da Câmara dos Vereadores dos Palmares, temos buscado fazer uma relação muito próxima da Câmara dos Vereadores com a população. Eu tive a oportunidade de, em maio, criar o projeto da Câmara Cidadã, onde aqui na porta da Câmara a gente, com vários parceiros, podemos ofertar inúmeros serviços à população palmarense. Em breve, muito em breve, nós estaremos colocando outro projeto na rua, que vai ser o Câmara Presente, onde iremos rodar todos os bairros da cidade de Palmares, iremos rodar toda a zona rural, e o intuito do programa Câmara Presente é escutar as demandas das comunidades para levar para a Câmara dos Vereadores através de ofícios, requerimentos. Estaremos lá presentes em loco para ouvir e aproximar cada vez mais a população da Câmara dos Vereadores. Meu mandato está extremamente à disposição do povo de Palmares. A Câmara dos Vereadores está à disposição do povo de Palmares. Eu sou um cara muito acessível, eu gosto de dialogar. Acredito que a política é um resumo do diálogo. Com o diálogo a gente resolve tudo. Com o diálogo a gente pode chegar a conquistar muitas benéficas para o povo palmarense. E meu intuito hoje como presidente da Câmara é aproximar cada vez mais a população da Câmara dos Vereadores, porque nós, vereadores dos Palmares, somos apenas a voz da população. Eu espero que a população possa participar mais das nossas reuniões,
Nós temos feito uma transmissão muito mais limpa, muito mais clara, na qual a gente tenta com ela fazer com que ela seja cada vez mais interativa, mais lúcida e mais explicativa para o povo palmarense, para que as pessoas entendam de fato qual é o nosso papel como vereador. E o meu intuito sempre será o mesmo, aproximar o povo da Câmara para que a gente possa efetivamente fazer de fato qual é a nossa função, o nosso papel, que é levar a voz do povo para dentro da Câmara dos Vereadores e assim conquistarmos benefícios ao povo palmarense. Agradeço mais uma vez, Marco, a oportunidade aqui no programa Ponto a Ponto, dizer que estou à disposição. Sei que o tempo está ficando curto, mas se quiser fazer a edição 2, a edição 3 do programa, pode me ligar que a gente está aqui pronto para discutir o assunto no qual for pertinente e melhor para o povo de Palmares. Não, a gente vai fazer, inclusive, no mês de dezembro, uma retrospectiva, né? Eu, claro que vou convidar você novamente, que você faz um balanço geral do seu primeiro mandato, que a gente sabe que o presidente ele é eleito por 2 anos seguinte. E a gente vai ficando por aqui. Próxima quinta-feira, mais um encontro bem marcado aqui na sua TV Uno Master, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a você que está na nossa página no Facebook ou também no nosso canal do YouTube. Saúde e paz, minha gente. O resto, com certeza, a gente vai continuar correndo atrás. Boa noite a todos.